Amazonas. Eu me chamo Samara Nina, sou mestranda do PPGL Online, sou orientanda da professora doutora Luciane Viana Barros Páscoa. Essa aqui possui graduação em Artes Plásticas e Música pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em História pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo e doutorado em História Cultural pela Universidade do Porto. Atualmente, professora adjunta da Universidade do Estado do Amazonas e coordenadora do programa de pós-graduação em Letras e Artes, no qual é líder no grupo de pesquisa Investigações sobre Memória Cultural em Artes e Literatura, o MEMOCULT, e também líder do grupo de trabalho do RIDIM Brasil, Repertório Internacional de Iconografia Musical no Amazonas. Além de ter autoria nos livros de artes plásticas no Amazonas, o Clube da Madrugada, publicado pela editora Valer, e do livro Álvaro Páscoa, O Golpe Fundo, publicado pela Edua. Suas áreas de pesquisa são artes, com ênfase em estética e história da arte, destacando as histórias visuais, teoria da arte, arte luso-brasileira, iconografia musical, iconologia, arte contemporânea, fotografia, arte nos séculos XIX e XX. Gostaria de pedir para que mantivéssemos os microfones desligados para não atrapalhar a fala da palestrante. Se tiverem alguma pergunta, podem mandar no chat, que ela será feita ao final, ou você pode esperar também até o momento final para fazê-la. Agora passo a palavra para a professora doutora Luciane para darmos início à palestra Sons, Imagens e Narrativas, Cantores de Ópera em Trânsito na Amazônia Oitocentista. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá bem. Boa tarde a todos e todas. Obrigada pela participação. Desculpa o atraso, é que houve um imprevisto realmente, né? A gente testou tudo antes, mas faltou energia, né? Então, agora eu vou fazer aqui pelo celular, né? E espero que corra tudo bem. A Mariana vai passar para a gente os slides que eu preparei, tá? E eu vou começar logo, qualquer problema, né? Alguém dá um alô aí. Mariana, pode começar a passar. Ok, então hoje nós vamos falar sobre sons, imagens e narrativas, cantores de ópera em trânsito na Amazônia oitocentista. Durante o ciclo da borracha, entre 1850 e 1910, a Amazônia viveu o seu auge econômico. Belém e Manaus receberam um intenso fluxo migratório de estrangeiros e brasileiros de outros estados, e tal dinâmica impulsionou a efervescência e o anseio pelo teatro musical. A ópera foi um gênero que envolveu a maior sofisticação pela dimensão dos recursos envolvidos para sua realização nesse período. A pesquisa realizada pelo musicólogo Márcio Páscoa revelou que circularam pela Amazônia cerca de 20 companhias líricas, evidenciando a movimentação cultural nas capitais mencionadas. Restou desse período documentação iconográfica que reúne informações sobre a vida musical, a estética e os elementos cênicos utilizados para os espetáculos da época. Como parte de um projeto maior, até o momento foram reunidas mais de 100 fotografias de cantores de ópera e opereta, regentes e produtores. Este conjunto documental iconográfico, reunido virtualmente, porém disperso em sua materialidade, apresenta um aspecto de efemeridade do ato fotográfico. Em grande parte, não se identifica autoria, coleção ou data específica. Ao mesmo tempo em que se cristalizou as informações visuais sobre a atividade artístico-musical, sintetizou a estética da fotografia oitocentista, principalmente aquela produzida
em estúdios com direção de arte e com fins de divulgação. Nesse estudo, pretende-se observar os elementos referentes à iconografia musical, no que concerne às imagens dos artistas viajantes do teatro musical que tiveram circulação ultramarina. Do conjunto documental foram selecionadas fotografias de cantores de ópera que deixaram registro fonográfico. Durante a organização das imagens, verificou-se a recorrência de composições que nortearam a seleção. Fotografias realizadas em estúdio, representando cantores em personagens de ópera, opereta e revista com trajes de cena, fotografias de cantores sem traje de cena para divulgação profissional, ao chamado carte de visite, e algumas dessas imagens foram concebidas também para cartão postal e material publicitário diverso, cujo objetivo era a divulgação e o colecionismo. Os cantores de ópera que estiveram nas temporadas líricas em Manaus, identificados no conjunto fotográfico e que deixaram registro fonográfico, conforme Páscoa, foram, pode passar, Mariana, Antônio Sabélico, Cesare Baqueta, Eduardo Castellano, Enrico de Franceschi, Francesco Conti, Francesco Maria Bonini, Ferdinando Di Neri, Dino Martinez Patti, Alessandrina Botero, Amália Agostoni, Emma Long, Giuseppe Agostini, Leonilde Paine, ou Gabi, Michele Fiori, Tina Poli Randaccio e Ubaldo Ceccarelli. Sabe-se que Alessandro Nicolini, baixo, deixou a gravação em 2 fonogramas e que Antônio Ceppi, tenor, deixou 2 cilindros, mas estes registros ainda não foram localizados. Algumas gravações eram feitas por selos locais e hoje é mais difícil consolidar todas essas informações, posto que tiveram vida efêmera. Pode passar. A fotografia oitocentista, né? Na segunda metade do século XIX, esta fotografia, ela apresenta uma estética particular. Segundo Ana Teresa Fabres, segue os princípios adotados pelos artistas visuais na pintura e nas artes gráficas. A experiência com a câmera escura interessava os pintores em busca de imagens mais nítidas e de perspectiva mais exata. Os experimentos técnicos foram aprofundados por Niepce e Daguerre, o primeiro litógrafo, o segundo pintor e cenógrafo, respectivamente. De modo geral, os fotógrafos oitocentistas tinham uma formação relacionada às artes visuais e muitas vezes buscavam o experimentalismo ou então a fotografia documental. Para além da discussão sobre os processos mecânicos de captação da imagem, alguns fotógrafos estavam inspirados pelo propósito de quebrar paradigmas da arte acadêmica e explorar a linguagem própria da fotografia, vista como objetiva e científica, mas interrelacionada com meios de composição herdados da pintura. Todas as composições aqui abordadas foram feitas em estúdio e seguiram padrões da composição pictórica. As divergências entre fotografia artística, científica e comercial se aprofundaram nas últimas décadas do século XIX. A fotografia comercial se expandiu para o mercado internacional, juntamente com o recém-popular cartão postal. Com a chegada da câmera Kodak ao mercado em 1888, projetada para o uso de amadores, seu sucesso produziu um aumento de número desses equipamentos. O impacto mais profundo ocorreu na década de 1890, quando as novas técnicas permitiram que as fotografias fossem impressas diretamente ao lado de jornais e revistas, criando um público novo e acentuando o papel social dos fotógrafos que ficaram conhecidos como fotojornalistas. Segundo Ward, a fotografia em sua gênese era chamada de arte-ciência. Na segunda metade do século XIX, o público já podia ler sobre o progresso na fotografia em periódicos e em literatura popular. Além disso, à medida que a fotografia se espalhava pelo mundo através de manuais, novos usos, interpretações se multiplicavam rapidamente. Logo, a fotografia entrou no universo da crítica da arte.
onde a sua estética foi definida e debatida juntamente com o valor de suas influências na sociedade. Uma prática social semelhante começou com o daguerreótipo, onde as imagens eram frequentemente superpostas para adicionar a cor e a definição ao trabalho. Fotógrafos como Félix Nadar e Etienne Carjat, em Paris, fizeram estudos em retratos de artistas, escritores e músicos que faziam parte de círculos sociais. A princípio, os fotógrafos tentaram difundir suas obras, que muitas vezes retratavam celebridades para reprodução mecânica na mídia impressa. O debate sobre a fotografia e a arte foi constante no século XIX, tanto no emergente gênero da crítica fotográfica, quanto no trabalho de praticantes que tentavam usar equipamento para fins artísticos. Entre os primeiros fotógrafos de arte estavam os membros de clubes europeus de intercâmbio fotográfico que trocavam seus esforços uns com os outros, mas não tentavam ganhar dinheiro propriamente com as suas imagens. Eles compreenderam que a fotografia artística tinha uma natureza diferente da fotografia comercial, na medida em que esta última procurava agradar a um público amplo. Desse modo, muitos fotógrafos que produziram comercialmente na virada do século XIX para o XX ficaram esquecidos. Dentre os aspectos formais notados nas obras fotográficas selecionadas, nós podemos então destacar os seguintes: a composição em cenário de estúdio, pode voltar, isso. A composição em cenários de estúdio com direção de arte, os cantores geralmente estão com traje de cena e seguem um gestual específico de mise-en-scène. Nas fotografias para divulgação profissional, nota-se a postura em perfil, tal como um busto-retrato de inspiração clássica. Percebe-se também a predominância da composição em eixo diagonal, além de estudos de iluminação. Para este estudo, para essa comunicação, foram selecionadas fotografias de Cesare Bachetta, Tina Poli Randatio e Dino Martínez Patti, que foram os artistas que deixaram registros fonográficos e que nós vamos também apreciar alguns trechinhos das suas áreas. Pode passar. Então, começando pelo Cesare Bachetta. Nascido em Novara, no ano de 1860, o barítono Cesare Bachetta estudou canto na sua cidade natal. Debutou no Teatro de Crema, em janeiro de 1883, em Haroldo de Verdi, com sucesso por causa da sua voz ampla, harmoniosa e espontânea, bem como pelos seus dotes cênicos que exibiria ainda em La Traviata logo a seguir. Na primavera daquele ano, deslocou-se para Zara, onde atuou em Faust e o Trovatore. Nesse mesmo ano, cantou na produção de La Forza del Destino, em Mirandola, título que cantou em Vercelli logo depois. O juízo favorável da crítica e dos espectadores obtidos nessa primeira temporada de carreira repetiu-se pelos 20 anos seguintes da sua atividade. Em 1884, foi contratado para a estação lírica do Teatro Carcano, de Milão, onde contracenou com Gemma Bellincioni em Lucia di Lammermoor e Promesse Spose de Ponchielli, fazendo também a criação absoluta de Atala, de Guglielmi. Para o inverno de 1884-85, foi chamado ao Teatro Vittorio Emanuele de Messina, vindo a cantar em Il Re di Lahore e Ruy Blas. Seguiram-se, então, contratos para Roma, Brescia, Mantua, Turim, Rimini. No outono de 1887, estava sob contrato para atuar em Hernani, no Politeama de Trieste, retornando na estação invernal de 1888 para o Carcano milanês. A pedido de Ponchielli, Ponchielli chamou Bachetta para estrear na sua primeira absoluta da ópera Roderico, Rei dei Goti, acontecida em janeiro de 1888. Nessa época, desempenhou por vezes o papel de Zurga e Pescatore di Perle, com especial merecimento, sagrando-se no Constanze de Roma e no Politeama de Florença. Segundo Márcio Pasco, a extensão vocal de Cesare Bachetta tanto subia facilmente ao sol agudo, quanto soava excelente nos graves, o que lhe permitiu desempenhar numa mesma ocasião, durante a primavera de 1892, no Teatro Rossini de Veneza, os papéis de Carlos V de Hernani e Guglielmo de La Ville de Puccini. Esta última,
Uma parte para baixo, Baqueta esteve na comemoração à memória de Donizete em 18 de setembro de 1893, no Teatro Ricciardi, em Bérgamo, e em outubro seguinte repetia o Teoramundo wagneriano no Teatro Vittorio Emanuele de Turim, seguindo para cantar na prima absoluta de Wandeia de Clemente. Chegou ao palco do Scala de Milão, em 1893-94, para desempenhar trabalhos do compositor Alberto Franchetti, Cristóforo Colombo e a criação mundial de Fiordalpi. Retornou a Livorno para algumas restas de O Trovatore, em 1894, e engajou-se noutra criação operística, dessa vez no Teatro Novo de Pisa, em Rui Ora, de Ettore Ricci, havendo cantado também em Rigoletto, sob direção do maestro e compositor Emílio Zílio. Ele esteve em Belém, isso que é muito importante para nós, no último trimestre de 1896, atuando em Fausto, La Gioconda, La Favorita e Otelo. Na sequência da turnê, apresentou-se em Manaus, de janeiro a abril de 1897, quando atuou na temporada inaugural do Teatro Amazonas, nos seguintes papéis: Hernani, La Gioconda, Otelo, Ruy Blas e Cavalleria Rusticana. Em especial para os belenenses, Cesare Baqueta havia sido cambro da estreia da versão revisada de Fosca, em 1890, em Milão. Em Belém, estreou moderadamente no Faust, deixando a impressão de uma voz privilegiada que ainda não estava devidamente apresentada com vantagem. Uma segunda opinião isentou-o de maiores críticas, pois revelava que o público se impressionou mesmo com Baqueta. As críticas sobre seu desempenho em Manaus começaram com elogios discretos, mencionando a regularidade da voz até render-se às qualidades vocais. Pode passar, por favor, Mariana, para a próxima? Isso, aí a gente vê alguns fragmentos dessa crítica, né, dessa narrativa crítica. Baqueta esteve sublime, foi esplêndido, foi um esplêndido Dom Salúcio de Bazin, a propósito da resta de Ruy Blas. Na interpretação de Otelo de Verdi, título muito conhecido do público em Manaus, Baqueta obteve menções de que foi um Iago regular, até que o crítico do Imparcial, jornal do período, pede que corrijam Cacoete, que muito concorre para tirar-lhe a graça quando canta, e torcer a boca para o lado esquerdo e revirar demais os olhos. A resta de Cavalleria Rusticana, estreia do título de Mascagni no Teatro Amazonas, não foi tão exitosa quanto era esperado. Mesmo assim, a crítica foi impertinente em relação ao espetáculo, ainda que generosa com Cesare Baqueta. Alfio, personagem sem grande importância lírica, mas que, sem ser conferido a um barítono que seja jocoso, como realmente é Baqueta, andou com correção e graça em seus lances napolitanos. Junto a Alfio, Líbia Droghi cantou uma área em ternário de grande efeito. A sua carreira continuou até 1908, concentrando-se particularmente nos papéis baritonais de La Bohème e Manon Lescaut, de Puccini. Esteve ainda nos Estados Unidos, onde aparece registro de sua atuação em Los Angeles, já em novembro de 1906, na Aida. Pode passar, por favor. Baqueta deixou um registro de sua voz para o selo Columbia, no qual cantou Signor va no Oriente de Rigoletto de Verdi, com o baixo Cesare Preve. E aí eu vou pedir para a Mariana tocar esse trechinho para a gente ouvir.
Como o áudio não está aparecendo para todos, eu sugiro a gente seguir então com a palestra e depois a gente tenta novamente, tudo bem? Então, seguindo. Esse registro fonográfico do Cesare Baqueta, como Alfio em Cavalleria Rusticana de Mascagni, é interessante e raro, porque o cantor interpretou esse papel na temporada inaugural do Teatro Amazonas. É claro que isso foi gravado posteriormente, né? Agora, com relação à fotografia que nós estamos vendo, trata-se de uma fotografia de estúdio, com traje de cena, em que se vê no segundo plano alguns elementos cênicos, como um busto-retrato e uma paisagem, provavelmente pintados num pano. O traje segue o decoro masculino do uso do preto, ainda que muito firme na segunda metade do século XIX, e é um figurino estilizado, calça com paletó aberto, colete de tecido leve, gravata com amarração displicente e uma faixa de carmesim na calça. O cabelo curto e o bigode referem-se ao estilo da Belle Époque para os homens mais jovens. Dentre os elementos cênicos, o adereço que Baqueta segura é um arreio de cavalariço, e o adereço na cabeça assemelha-se a um barrete de identificação popular da Sicília, elemento que remete à cor local. O personagem representa um homem de negócios, comerciante, com uma aproximação popular. Nessa composição percebe-se a nitidez no primeiro plano, ligeiro desfoque no segundo plano para criar uma atmosfera pictórica, conforme a estética do período. Nota-se o gestual cênico com a cabeça direcionada para a lateral direita. O olhar é voltado para o infinito, acima do espectador. Constata-se a direção de arte na fotografia, cujo registro não possui identificação de estúdio ou fotógrafo. Vale mencionar também que essa foto, originalmente, ela pertence à coleção de Juan Tzadzopoulos. Pode passar? Isso. Agora vamos falar da Tina Poli Randazzo. A soprano Ernestina Poli Randazzo nasceu em Ferrara, em 1879, estudou no Liceu Rossini, em Pesaro, antes de estrear no Teatro Donizetti de Bergamo, na temporada de 1901-1902, como Amélia em Um Ballo in Maschera. Ao final dessa temporada, havia cantado Salvatore Rosa e Il Trovatore com muito sucesso. Retirou-se momentaneamente para aperfeiçoar-se, voltando a cantar em Messina, numa produção de Andrea Chenier, já ao lado de Ruggero Randazzo, com quem se casou em 1904. Ao lado do marido, partiu para a digressão que envolveu o Teatro da Alverme, em Milão, a consequente temporada sul-americana, quando cantou no Rio de Janeiro, em São Paulo e Belém, indo mais tarde à Cidade do México. Por fim, em 1905, estava de volta à Europa, fazendo temporada no Teatro São João do Porto. O ano de 1907 começou em Turim e estendeu-se até Bucareste. Na temporada de 1907 e 1908, no Teatro Regio de Parma, atuou em Tristão e Isolda e fez 2 obras de Mascagni, com quem trabalhou algumas vezes, incluindo a criação absoluta de Parisina, em dezembro de 1913, no Scala de Milão. Nesta casa já havia apresentado Siegfried e La Fanciulla del West, ópera que cantou também em Lucca, convite de Puccini. Haviam também somado ao seu currículo algumas importantes casas de ópera na Itália e fora dela, como São Carlo de Nápoles, o Teatro Real de Madrid. Sua intenção em se tornar conhecida em seu país natal levou-a para outras cidades, Florença, Bolonha, Módena, Verona, Treviso, Trieste, Ravenna, Ancona, Cesena e Forli, por exemplo. Também havia feito uma segunda viagem ao Brasil, oportunidade que criou La Boscaiola, de Gomes de Araújo, em São Paulo. Partiu então para compromissos que envolviam Havana, Santiago do Chile, Buenos Aires, cidades importantes para consolidar o prestígio lírico. Contracenou com Beniamino Gili, no começo da carreira deste tenor, em 1914. Após o seu debut em Havana, viajou a muitas cidades, tanto em Cuba,
quanto da América Central, como Santiago de Cuba, Camagüey, Cienfuegos, até atingir a Costa Rica, trajeto que ela faria ainda mais uma vez em futura temporada. Chegou a ficar ausente da Itália por um ano, quando da Primeira Guerra Mundial, pois muitos teatros europeus permaneceram fechados temporariamente em sua única temporada no Covent Garden. Lá ela cantou Tosca, em performance louvada por força emocional, mas criticada por desigualdades, conforme Steene. Foi destacada a intérprete dos personagens de La Gioconda, Aida, La Fanciulla dell'Oeste, Il Trovatore, Cavalleria Rusticana, Tosca, dentre outros títulos que executou ao lado dos maiores nomes de sua época. Para muitos, ela foi a maior soprano dramática do primeiro terço do século XX. Parou de cantar em 1936, contando cerca de 35 anos de carreira. O marido, Ruggiero Randazzo, que retirou-se dos palcos após a primeira digressão brasileira, tornara-se seu professor e empresário a partir dali. Tina Poli Randazzo viveu mais 20 anos após a sua aposentadoria, sem nunca mais ter envolvimentos musicais. Faleceu em Milão em 1956. Deixou um pequeno, ainda que indeterminado, número de gravações para HMV, Odeon e Fonotipia. Dentre as gravações sobreviventes, destacam-se o dueto Ituiochi com o tenor Attilio Barbieri, da época da ópera Isabeau, de Mascagni. Vamos falar um pouquinho da crítica também, né? A Tina Poli Randazzo esteve em Belém, no Teatro da Paz, em 1905, ocasião em que interpretou várias das peças que já foram mencionadas aqui, né? Integrou o elenco que então vinha marcar a reabertura do Teatro da Paz, estreando Cavalleria Rusticana. No fragmento da Folha do Norte, lê-se o seguinte: a empresa de Assis Pacheco ministrou anteontem à plateia paraense verdadeira delícia com a audição dessas joias que são a Cavalleria Rusticana de Mascagni, os Palhaços de Leão Cavalo. Na primeira, estreou, no papel de Santuza, a senhora Poli, cuja bela voz de soprano absoluto, certo, se revelaria melhor se estivesse numa ópera com Aida ou La Gioconda, onde elas poderiam manifestar todos os recursos de boa artista. Foi uma boa Santuza, cantando muito bem todos os números da personagem. O crítico belenense prenunciou os papéis em que Tina Poli se destacaria posteriormente, Aida e Gioconda. Na Resta de La Gioconda de Ponchielli, o juízo sobre Poli Randazzo se confirmaria sobre um dos papéis que lhe traria fama na cena lírica ocidental. Vejamos aí. As honras da noite couberam à jovem soprano Senhora Poli, cuja voz extensa encanta e arrebata. Bem dissemos nós quando nos referimos a essa artista, ao tratar do desempenho da Cavalleria Rusticana, que sua bela voz de soprano absoluto melhor se revelaria numa ópera como a Ida ou a Gioconda, onde ela poderia manifestar todos os seus recursos de boa artista. Não nos enganamos, e a prova deu-se ela anteontem, de modo como se conduziu em seu papel, que lhe valeu ininterruptos aplausos no público bastante merecidos. O desempenho da soprano na Resta di Trovatore agradou muito a crítica, e o público milenense chegou a reclamar sua presença em outras récitas, questionando por que não estaria escalada para mais títulos, diante da soberba voz que possuía. Cantou-se pela segunda vez na temporada a ópera popular de Verdi, O Trovador. Como da primeira vez, a interpretação não poderia ter sido melhor. As senhoras Poli Long e o senhor Vinci Fiore Conti cantaram magnificamente a bela partitura, fazendo jus aos delirantes aplausos com que a plateia correu os seus conscienciosos e corretos trabalhos. A senhora Poli e ao senhor Conti foram atirados muitos buquês de flores naturais e diversos pombos, um deles envolto numa bandeira brasileira em miniatura. O público não regateou aplausos a todos, que foi de inteira justiça. Pode passar. Vamos tentar ouvir esse? Vamos fazer a tentativa.
Ok, então vamos dar seguimento, né? Pode passar, então, a próxima, que a gente volta para aquela fotografia. Os slides. Só um minuto, professora, está voltando aqui. A gente está com Tudo problema de bem, conexão. tudo bem. Ok. Ok, pessoal, então, a fotografia selecionada, ela mostra a soprano Tina Polly Randazzo na criação absoluta do papel titular da ópera Parisina, de Mascagni, proveniente do arquivo do Teatro alla Scala, de Milão. Não há uma identificação de estúdio ou de fotógrafo. O libreto de Parisina, de Gabriele D'Annunzio, foi idealizado como sucessor da Francesca da Rimini, trilogia sobre a família Malatesta, e tornou-se a segunda literatura ópera de Mascagni. Na Vila d'Este, Hugo, que é tenor, explica seu dilema para o amigo Aldobrandino, baixo. Sua mãe, Stella de Tolomei, mezzo-soprano, chega lamentando ter sido repudiada pelo seu pai, Niccolò d'Este, que é barítono. Ela incita Hugo contra a Parisina Malatesta, soprano, que é a nova esposa de seu pai, e a insulta publicamente. Com fúria, Hugo sai do palácio, mas durante uma peregrinação ao Loreto, depois de ter liderado uma batalha vitoriosa contra piratas, ele se joga aos pés de sua madrasta parisina, e eles se apaixonam violentamente. Niccolò os descobre e os condena à morte, que eles aceitam serenamente como o único resultado possível de sua união. Na história original, recuperada do poema de Lord Byron e no libreto de Gabriele D'Annunzio, parte da história se passa no Palácio Schifanoia, em Ferrara. Provavelmente, para a primeira montagem da ópera, o figurino pode ter sido inspirado em elementos renascentistas presentes nos afrescos do palácio. Cenas das estações do ano, dos arcanos com conteúdo paganista e místico, reforçam ainda mais o gosto dessa criação pela inspiração histórica e pelo dualismo do bem e do mal, religiosidade e paganismo, até a espiritualidade alternativa do final dos 800 de cariz simbolista. Esta fotografia da primeira montagem desta ópera representa Tina Randazzo no segundo ato de Parisina. Ela estaria no convento do Loreto com um vestido branco longo de inspiração renascentista, arranjo de cabeça com véu e colares de pérolas. A fotografia de estúdio mostra uma composição em que a cantora está sobre um degrau e a sua capa é arrumada para evidenciar o traje. O gestual utilizado, inspirado na mise-en-scène de repouso, enfatiza o caimento da manga e o modelo da vestimenta. No libreto, há indicações do vestido de Parisina no segundo ato: tecido de armelinho de ouro, cascos de prata, véu de cândia, colares e anéis, pérolas e outras pedras, além da capa flamenga. Pode passar, Mário. E aí, finalizando, o último cantor que nós vamos abordar é o Dino Martins Patti. O tenor Dino Martins Patti, nascido em Palermo em 1866, de família espanhola, atuou intensamente no período de 1890 a 1910. Fez muito sucesso na América do Sul, América Central, América do Norte. Sua carreira começou provavelmente em Lugonotti, no ano de 1888, em Messina, e Otelo, em 1888 e 89, em Palermo. Sua oportunidade de assumir papéis principais coincidiu com um longo período de viagens para a América Central e do Sul. Em princípios,
da década de 1890. Na ocasião, foi bastante aplaudido na Guatemala e no norte do Brasil, chegando a realizar a premiere de Cavalaria Rusticana nos teatros por onde passou. Esteve contratado por Joaquim Franco para a temporada de 1892 em Manaus, Belém e São Luís. Em princípios do século XX, excursionou pelos Estados Unidos pela Lombardi Opera Company, criando Chopin de Orifite e colecionando sucessos em La Bohème e Carmen. Em 1907, esteve na Holanda, onde criou a versão italiana de Salomé de Strauss, sob a direção do próprio Strauss. Esteve também em Bucareste. Foi um dos mais populares tenores de seu tempo e um prolífico frequentador dos estúdios de gravação do período. Deixou um pouco mais de centenas de faixas gravadas por gramofone, Fonodisc Mundial, Fábrica Italiana Disc, Fonotipia, Odeon Fonotipia, Pathé de Milão, Società Fonográfica Napolitana, Columbia Tigali, diversos, não é? E ao se aposentar passou a viver em Roma. Na temporada de Belém, entre fevereiro e abril de 1892, no Teatro da Paz, integrou os elencos de Lucia de Lammermoor, Hernani, Il Trovatore, Um Bala em Máscara, La Forza del Destino, Poliuto, Rui Blas, La Traviata, Fra Diavolo, Norma, Cavalaria Rusticana, O Duque de Viseu, esta última uma criação mundial do compositor Ettore Bosio. Para Márcio Páscoa, o Dino Martínez Patti era um grande talento da companhia do Joaquim Franco. Ele se destacou como tenor dramático do elenco na Resta de Hernani. Desde o primeiro ato ao último ato, manteve-se sempre no mesmo plano, interpretando as cenas apaixonadas do melodrama com muita alma e muita intuição artística. As restrições que ainda existiam quanto ao desempenho do jovem tenor foram desaparecendo na medida em que se confrontou no dueto com o barítono Santiatos. Concorreu poderosamente para uma boa impressão geral. Especializamos o trecho Tu sei Hernani, cantado com verdadeira expressão e muito calor dramático. Foi diversas vezes aplaudido com muito entusiasmo. Em Belém, a crítica sempre foi-lhe favorável e reconheceu sua habilidade vocal. Na esperada reprise de Il Trovatore, com o teatro lotado, a recepção de Martínez Patti foi muito boa. Poucas ocasiões temos visto tanto entusiasmo na nossa plateia, sendo estes artistas chamados repetidas vezes ao proscênio, por entre gerais aclamações, isso no Diário de Notícias em Belém. Provavelmente a melhor crítica que o tenor recebeu foi na estreia de Cavalaria Rusticana, de Mascagni. Acho que pode passar. Isso. Salientou-se em primeiro plano o Sr. Patti, que deu ao personagem uma interpretação inteligente, naturalíssima e bastante inspirada. A canção siciliana, cantada nos bastidores antes de subir o pano, a cena de ciúmes com Santuza, o desafio com Álfio, a expressão dolorosa e terna com que cantou o adio final e o modo profundamente sentido com que disse a bela estrofe que termina um bate, mama, un altro bacio, addio, bastariam para confirmar entre nós os seus créditos de artista de talento, se há muito já não estivéssemos disto convencidos. Por ocasião do adio, mais de um lenço vai ser levado disfarçadamente aos olhos, por muita gentil espectadora da cavalaria rusticana. São estas as lisonjeiras bagas de louros que poderia desejar o Patti. Enfim, destacou-se nessa temporada a estreia absoluta da ópera O Duque de Viseu, de Ettore Bosio, com Martínez Patti no título. A ópera havia sido escrita sob libreto de Pacheco Neto, baseada no drama homônimo de Lopes de Mendonça, e, portanto, seria cantada em português. Diversas informações sobre a ópera foram divulgadas na imprensa belenense antes da estreia mundial, tais como trechos do libreto, resumos da ação, contribuindo para um dos espetáculos mais memoráveis que se tem dado no Teatro da Paz. Sobre o desempenho de Martínez Patti, a crítica não fez um destaque específico, antes comentou sobre a grandeza do espetáculo de modo geral, como podemos ler aí, né? Ao terminar o primeiro ato, porém, foi um momento de ovação unânime, entusiástica, estrondosa, delirante, que acompanhou daí por diante a execução inteira da ópera.
foram chamados inúmeras vezes à cena os maestros Bosio, autor da ópera, Franco, empresário, Cornetti, regente da orquestra, e os artistas Martinez Patti, Maria Bossi, Petit Dominique, Rusconi, sendo todos vitoriados com frenesi e com delírio. Parte orquestral, encenação, vestuário, tudo revelou o cuidado e esmero com que a empresa esforçou-se em montar esta ópera, e pode-se dizer que estiveram dignos do drama e dos aplausos do público. Dino Martins Patti esteve em Manaus entre junho e agosto de 1892 no Éden Teatro. Praticamente foram as mesmas óperas citadas, não é? Foi o mesmo repertório feito em Belém, já que integrava a mesma companhia do Joaquim Franco. Vamos tentar, ao final, ouvir essa área, que é uma pena porque é uma das áreas mais conhecidas, né? Mas, enfim, podemos passar adiante, Mariana? Isso. Essa foto, ela é da coleção de Charles Mintzer, e é uma fotografia de divulgação do Dino Martins Patti. Interessante mencionar que essa imagem remanescente do tenor trata-se de uma fotografia de gabinete autografada, como vocês podem ver, né? Ela é utilizada para a divulgação profissional do cantor. A imagem retoma a composição do busto-retrato clássico e possui a nitidez do primeiro plano. Pequeno acidente. O segundo plano da imagem, como vocês podem observar, é ligeiramente desfocado, comum ao pictorialismo fotográfico do período, né? O seu traje é um traje formal, com a cabeça está virada para o lado esquerdo, o olhar direcionado a um ponto fora do espaço composicional. Percebe-se também uma direção de arte adotada pelos fotógrafos empenhados nas imagens de divulgação. O traje é um preto, sóbrio, com paletó aberto, colete transpassado, com a camisa branca de colarinho engomado e alto, reto em volta do pescoço, evidenciando a gravata como um lenço de seda clara com nó definido e com alguns planejamentos. O objetivo deste colarinho era alongar a silhueta. Observa-se que Patti utiliza um relógio de algibeira, com o qual se vê a corrente. Homens mais jovens usavam bigode e cabelo curto, os mais velhos, barba. O traje coincide com o estilo da Belle Époque entre 1910 e 1930. Logo, entende-se que, para esta fotografia, Martins Patti usou trajes da moda do período, tratando-se de um registro fotográfico posterior à sua estada no norte do Brasil, onde ele esteve muito jovem. Pode passar. Bem, então, palavras finais aqui da nossa palestra. De um modo geral, o conjunto documental fotográfico que reúne as imagens desses cantores em trânsito nas cidades de Belém e Manaus constitui um acervo outrora oculto e disperso. E a tentativa de reconstruir algumas narrativas e trajetórias a partir da iconografia musical e da crítica ou crônica sobrevivente é uma maneira de reverter tal invisibilidade. O trabalho musicológico de Márcio Páscoa trouxe à luz os elementos da cena lírica e da vida musical nos anos áureos do ciclo da borracha, seus agentes, repertórios, recuperando a memória musical e sonora desse período. Os sons desse período, relacionados diretamente ao repertório operístico corrente nas companhias líricas que circularam pela Amazônia, evidenciam a construção de um gosto, a consolidação de uma das bases verdianas em paralelo à apreciação de obras do bel canto, assim como a introdução e rápida assimilação do verismo e a curiosidade da imprensa sobre o repertório wagneriano. Para o público amazônida, a apreciação desse repertório significava o contato com títulos tradicionais do modelo dramatúrgico do período,
que os ligava a uma comunidade maior, que adotava práticas e valores culturais emancipatórios e universais. Com relação às fotografias, mesmo sem identificação da autoria, percebe-se a presença da estética oitocentista, ainda concentrada no debate entre verossimilhança e a representação do real. O discurso da mímese não se interrompe bruscamente em 1901, pelo contrário, terá muitos prolongamentos no século XX. No século XIX, havia uma clara distribuição de funções. A fotografia cabia o papel de documentação do real e do concreto, e a pintura, o experimento formal, a arte e o imaginário. Seria a visão da fotografia como um meio técnico que evoca a neutralidade do aparelho. Porém, o que se observa nas imagens selecionadas é justamente um equilíbrio entre o real e o imaginário. A intenção de tornar a fotografia uma arte resultou, por exemplo, no pictorialismo fotográfico, pretendendo reagir contra o culto dominante da fotografia como uma simples técnica de registro objetivo e fiel da realidade. Os pictorialistas retomavam elementos presentes na tradição da pintura, manipulavam a imagem, buscando efeitos sistemáticos de flow, encenação e composição do sujeito, e muitas vezes intervenções posteriores sobre o próprio negativo e sobre as provas, com pincéis, lápis, instrumentos e vários outros produtos. O que temos é um registro documental artístico que revela a predominância do realismo na composição das personagens ou na produção dos retratos dos cantores. A representação de cena, de como se pode concluir, ainda está ligada aos parâmetros da reprodução do real. Na fotografia, o encontro com o real parece sempre iminente, mas a distância se revela exorbitante. Não se pode deixar de notar o elemento aurático desses retratos. Uma citação agora do Walter Benjamin. Com a fotografia, o valor do culto começa a recuar em todas as frentes diante do valor da exposição. Mas o valor do culto não se entrega sem oferecer resistência. Sua última trincheira é o rosto humano. Não é por acaso que o retrato era o principal tema das primeiras fotografias. O refúgio derradeiro do valor do culto foi o valor da saudade, consagrada aos amores ausentes ou defuntos. A aura acena pela última vez na expressão fugaz de um rosto nas antigas fotos. É o que lhes dá a sua beleza melancólica e incomparável. As imagens sobreviventes são, em alguns casos, o único registro conhecido dos artistas do teatro musical que transitaram pela Amazônia oitocentista. Por isso, conservam essa dupla aura, a que fica cristalizada no retrato e a que remete ao culto da personalidade artística, de um tempo e espaço que precisam ser lembrados. Pode passar as referências, por favor, Mari? Pode passar. Pode passar. Muito obrigada pela atenção de vocês. Aqui está meu contato, outros dados complementares. E agora estamos aqui abertos a comentários, perguntas, o que vocês desejarem. Muito obrigada. Bom, professora, primeiro, parabéns pela palestra, foi incrível, como sempre. Segundo, a gente vai tentar reproduzir os áudios aqui novamente e vamos ver se vai dar certo. Tudo bem. Eita. Então, a minha tentativa deu microfonia, então, Mariana, tu pode tentar mais uma vez aí, por favor. Só um minutinho, por favor.
Só um minutinho, por favor. Gente, como a música é muito baixa, eu peço a todos que deixem o seu volume de alto-falante no máximo, para que todos possam ouvir. Por favor. Tia. Abre. Abre claramente, tia. Por favor. Tudo bem, acho que são coisas que a gente vai aprendendo no momento que acontece, né? A gente fez os testes e deu para ouvir, né? Realmente é mais baixinho, porque, como vocês devem perceber, é uma recuperação de, de discos, né? Muito, muito antigos, certo? Coisas da primeira metade do século XX, que já tinham ele já não tem esse som, né, tão potente, né? Então era mais realmente para vocês conhecerem o registro das vozes, né? Que a gente pode fazer é tentar mandar depois por e-mail para os que se inscreveram para poder ter uma apreciação dessas áreas, que eu acho que completaria um pouco a ideia da palestra. A gente pode tentar, sim, depois disponibilizar os áudios. Então, eu sugiro, Samara, acho que podemos abrir, né, para Sim, sim. Então, se alguém tiver comentários. alguma... já estão perguntando aqui se a gente vai disponibilizar os slides. A gente pode disponibilizar os áudios. Tá, então, Felipe, os áudios apenas que vão ser disponibilizados. Se alguém tiver alguma pergunta, pode se manifestar ou mandar aqui no chat. Sim, Lorena, a gente pode ver depois como fazer isso, tá? Obrigada, Renata.
Então, acho que... professora Renata, se a senhora quiser fazer uma pergunta, pode ligar seu microfone e fazê-la, ou mandar Sim, no chat mesmo. Mas é mais fácil isso. mesmo ligar o microfone. Boa tarde. Boa tarde. Lu, obrigada pela boa, ótima exposição, muito detalhada. Eu até anotando aqui algumas expressões que você utiliza para fazer a leitura desses textos, né, dessa linguagem que é a fotografia, de todo esse repertório aí que você domina tão bem, e então ajuda bastante. Em alguns momentos eu trabalho com a ilustração, então fiquei aqui anotando algumas coisinhas aí das suas expressões, que tem muita habilidade com todo esse material, então foi muito produtiva. Eu tenho uma curiosidade, se você pudesse fazer alguns comentários acerca da participação da mulher nesse cenário específico que você conhece também, da música, a ópera de modo geral, nesse tempo, porque na literatura nós sabemos até que ponto, né, a participação da mulher foi silenciada, e em outros movimentos fica uma impressão que ela teve um espaço maior. Gostaria que você pudesse comentar algo a respeito. Tá bem, Renata, obrigada. Vamos tentar, então, falar sobre isso, né? Essa pesquisa que eu tenho realizado, né, ela está focada na iconografia, realmente. Né? A gente parte do material iconográfico, e aí eu vou passando para as outras linguagens, certo? Para a música, para vida musical e fontes documentais, dos jornais, principalmente. Realmente, nós temos notícias de muitas cantoras líricas, cantoras do teatro musical, que circularam nesse período, né? Eram cantoras italianas que vinham numa companhia de óperas para Belém, para Manaus, vinham para o Brasil, para a América do Sul, né? Viajavam muito. E é um questionamento que eu tenho feito, né? Como é que seria a vida dessas mulheres? Primeiro, porque elas já, digamos assim, rompiam com um parâmetro que era esse parâmetro de ficar, né, no lar, de ser a mulher do lar. Então, elas já saíam, ou seja, profissionalmente, né? Elas tinham uma formação, provavelmente uma formação conservatorial europeia, né, bastante tradicional, conseguiam despontar nesse universo do mundo lírico ou do mundo das operetas, ainda na Europa, nas cidades menores, e vinham além mar, certo, para ganhar essa experiência e partindo geralmente para a meca do canto lírico, que era considerada Buenos Aires, né? Então, aquilo também era um modo de vida, né? Muitas vezes essas artistas, digamos assim, ficavam, investiam nesse trabalho, passavam anos longe de casa para poder reunir um dinheiro, e às vezes esse dinheiro custeava suas despesas por muito tempo, né? É um pouco parecido com o que funciona hoje também, né? E eu acho assim, eu não vi ainda um estudo sobre essas questões sociais, que eu acho muito interessante, né? Envolveria uma pesquisa mais profunda sobre como era esse trabalho nesse ambiente, que é um ambiente majoritariamente masculino, porque a gente vê a mulher cantora, né? A mulher diva, mas nós não vemos a empresária, não vemos a maestrina, não vemos mulheres nas orquestras ainda. Elas estão no canto lírico ou no piano, né? Nessa etapa, e também, curiosamente, desse conjunto fotográfico,
como nem tudo está identificado, né? Muitos fotógrafos eram desconhecidos, de estudos desconhecidos, nós também não encontramos as fotógrafas, curiosamente. Então, acho que deveria ter, né? Mas ainda não encontrei as fotógrafas do período. Então, na verdade, são homens fotografando as mulheres, fotografando as cantoras, né? É um universo ainda bastante permeado pelo mundo masculino, né? Eu acho que até hoje, sabe, o mundo da música ainda é esse mundo, né? Se a gente pensar que a Filarmônica de Viena até hoje não aceita mulheres, né, no seu corpo orquestral, porque é super tradicional e tal, né? Então, a gente vê como isso é arraigado. Então, é algo bastante interessante e que ainda vai desdobrar em outras pesquisas, provavelmente, né? Em outras reflexões, porque ainda tem muito pouco a respeito, né? Quanto ganhavam, sabe? Como é que viviam, né? E passavam muitos anos longe de casa, como eram vistas socialmente, né? A gente sabe que no século XIX a mulher que trabalhava fora e que trabalhava no mundo artístico, de imediato ela já era vista com algum preconceito, né? Se tornava independente ainda mais. Então, geralmente, a gente vê, assim, as que fazem bastante sucesso ou que estão em evidência na crítica, né, elas têm, o companheiro também está na companhia, né, o marido geralmente está na companhia lírica, como o caso aqui a Tina Polly, que fez muito sucesso depois nos Estados Unidos e tal, né? A Tina Polly, ela viajou, né? E o marido era um regente, né? Uma outra artista que eu trabalhei recentemente, da opereta, a Adele Marquesi, ela foi muito festejada em Manaus, quando esteve em Manaus e Belém, né? E da companhia de operetas, que é considerado um gênero leve. Enfim, ela também veio com o marido, que era o maestro, né? Então, também tinha umas irmãs, provavelmente, no repertório, na companhia, né? Cantavam no coro, eram comprimárias, ou seja, essas mulheres também, nem todas viajavam sozinhas, é algo muito interessante, é uma pergunta muito interessante a gente levar para as próprias fontes, Renata. Ainda há muito que ser pesquisado realmente, concordo. Professora Luciane, a gente tem mais uma pergunta aqui, Tá. o Samuel Lucena. Ele primeiro gostaria de lhe parabenizar. E em seguida ele perguntou se os próprios teatros, tanto de Belém quanto de Manaus, não possuem um acervo com o material audiovisual das suas primeiras temporadas. E ele relata aqui que o caso desse questionamento dele se não está concentrado na mão de colecionadores, porque infelizmente ele já viu umas gravações antigas em goma laca e cilindros serem destruídas nas lojas de antiguidade do centro aqui de Manaus. Samuel, obrigada pela sua participação. Realmente, nós não temos isso no acervo que todos possam consultar. Teatro Amazonas, Teatro da Paz, eu já estive nos dois com essa intenção, né, para pesquisar esse tipo de material, e infelizmente não tem fotografias, não tem esses registros, esses cilindros, né? Como é que nós obtivemos esse material? Isso fez parte de uma pesquisa que eu trabalhei com o professor Márcio Páscoa, né, que trabalha com esse assunto há bem mais tempo, né? E na altura, esse material foi conseguido através de colecionadores, contatos com colecionadores, né, para reunir esse material em áudio, né? Então, infelizmente, se alguém for o Teatro Amazonas ou o Teatro da Paz para pesquisar no seu arquivo, haverá coisas mais recentes, e assim, espero que tenha, né? Porque muitas vezes esse costume de guardar, documentar, não é tão corrente, mas eu acho que tem talvez
das companhias mais recentes. A gente sabe, por exemplo, que aqui em Manaus, a partir de 97, com o Festival de Ópera, há uma retomada, né, desse processo de temporadas líricas. Então, já tem uma coisa muito mais atual e, de uma certa forma, traz, né, remete a essa tradição, porque o gosto ainda é o mesmo, né? E, enfim, Teatro da Paz também não encontrei. Então, isso é um trabalho que você vai ter que buscar com colecionadores, infelizmente, né? Qual que seria a outra parte da questão? Que ele relatou que ele já viu Ah, muitas gravações antigas sendo destruídas. é uma pena, é uma pena. Isso acontece mesmo, porque às vezes o que pode acontecer? A família tem alguma, digamos, um membro da família tem a coleção. Esse membro morre, ele não deixa nada indicado do que fazer com essa coleção. Às vezes a família quer se livrar logo daquilo e se desfaz, né? Ao invés de procurar uma instituição, um grupo de pesquisa, um museu e tal, que seria o mais adequado. Infelizmente a gente perde, né, uma parte significativa da nossa memória por isso. Às vezes isso vai parar no exterior, que aí, por exemplo, se a gente não dá valor, os outros dão. Nesse ponto, os Estados Unidos vêm e compram tudo, né, por metro. Eles têm de tudo, né? Então, é realmente um problema que a gente vive, né? Quando vocês souberem de alguma coisa, avisem que a gente vai tentar ir atrás, tá? Quando vocês virem algo assim acontecendo. Mas essas notícias são muito comuns, né? Não só com discos dessa época, que inclusive precisaria de um equipamento especial para ouvir, para remasterizar e tudo mais, mas também coleções mais recentes, né? Às vezes teve a coleção de um literato do Clube da Madrugada, eu me lembro que ele faleceu, acho que era o Sebastião Norões, ele tinha uma coleção discográfica muito vasta, e as irmãs queriam se desfazer daquilo e estavam jogando, né, na altura, e outros companheiros do clube foram tentar resgatar depois, né, mas conseguiram salvar. Então, isso realmente é um problema. Temos mais uma Sim, pergunta aqui da tá. Lorena. Ela pergunta se é possível considerar o modo como você articula narrativas e elementos, sendo as imagens e sons, através do conceito da criptohistória da arte. Sim, é possível, Lorena. Esse é um conceito trabalhado pelo Vítor Serrão, né, um historiador da arte português, e o que seria a criptohistória da arte? É a história da arte a partir de objetos mortos, né, quando fica só o fragmento, o resquício, né. Então, a gente poderia sim trabalhar nesse sentido e estaria dentro dessa abordagem de uma certa forma, né. Por exemplo, tem um outro texto que eu trabalhei, do Giovanni Badaraco, que foi muito curioso, e foi mais ou menos nesse processo. Eu encontrei 10 fotografias, e felizmente, nesse conjunto, eu descobri, assim, ampliando, eu descobri quem era o fotógrafo. Era um fotógrafo norte-americano, e eu fui fazer essa busca, né, sobre esse trabalho desse fotógrafo norte-americano, e eu descobri que esse tenor esteve nos Estados Unidos, na Califórnia, né, numa temporada em que ele voltava de Cuba, de Havana, com essa companhia Lombardi Opera, que eu mencionei nessa comunicação agora, nessa palestra. E foi muito curioso, porque foi a partir disso, de um fragmento, né, que eu localizei o fotógrafo, onde ficava o estúdio fotográfico dele, em Los Angeles, e a partir daí fui buscar também nos jornais e encontrei, né, as críticas sobre essa companhia lírica, onde aparecia o Giovanni Badaraco, que também esteve aqui no Amazonas, né. Então, é bem empolgante, e você pode perceber que há muito que ser levantado ainda, né? Muita gente
desse meio musical artístico, que hoje não se sabe mais nada, não está em evidência, né, mas que teve um trabalho relevante. Karen também perguntou alguma coisa? Sim, nós vamos fazer umas 2 perguntas aqui para não alongar muito mais. Tá bom. Primeiramente, a da Karen, que gostaria de lhe parabenizar pela palestra. E ela comenta que as análises estão majestosamente trabalhadas. E gostaria de saber, gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre o processo de pesquisa e acesso a essas fotografias. Tá bem. Então, Karen, obrigada pelas suas palavras gentis. Esse processo de pesquisa, né, ele começa assim, a partir de livros feitos por colecionadores da área do canto lírico, né, e é um pouco complicado porque nem todos têm aquele cuidado, sabe, de colocar coleção, de colocar onde o fotógrafo, o estúdio, né, então era um colecionismo mais despreocupado com esse elemento, né, com esse elemento historiográfico, que para nós é importante, né, ter uma ficha técnica de uma obra, essa ficha técnica, ela nos dá muitas informações, muitas vezes, sobre a obra em si, sobre o seu histórico. E não tínhamos isso, né, então, há indícios, e aí a gente vai atrás, né, e às vezes é um trabalho mais lento mesmo, e outras têm uma indicação. Então, por exemplo, das fotos que eu trabalhei aqui hoje, uma é do acervo do La Scala, ela está em domínio público, então tudo bem, né? Mas para eu fazer esse trabalho eu também tive que me remeter a, primeiro, né? Havia ali uma coisa interessante, havia a identificação da cantora, havia a identificação da ópera, né, que ela participou da montagem. Aquela fotografia, é interessante mencionar isso, ela não é uma fotografia de palco. Nesse momento que eu estou pesquisando, né, esse período de tempo que eu estou pesquisando, não há fotografias feitas nos palcos, não havia suporte ou material, equipamento para fazer um registro de palco. Então, o que era feito? Todos eles faziam fotos em estúdio, né? Todas as fotos são fotos de estúdio. Em algumas fotos de estúdio, há uma encenação, uma reprodução de uma cena da ópera, né? De uma cena do espetáculo. Então, a gente pode identificar elementos do espetáculo, elementos cênicos na reprodução fotográfica. Isso nos dá uma visão do que seria a montagem, né? Isso é bastante interessante. Então, algumas obras estão acessíveis, né, estão em domínio público, outras não. Por exemplo, tem um texto que eu fiz sobre a Adele Marchesi, as fotos, os originais estão no Arquiginásio de Bolonha, e eu estou precisando da autorização, e com a pandemia, por exemplo, eles não me respondem, né? Ou seja, eu tinha começado esse processo, escrever para lá, pedir a autorização, às vezes eles cobram um pequeno valor, caso a gente vá publicar, a gente explica, né? E eu estava nessa tratativa com o Arquiginásio, com a bibliotecária do Arquiginásio, quando estourou lá a pandemia, ainda lá na Itália, e ainda não me responderam, e a gente já sabe por quê, né? Então, às vezes tem esses entraves, né? E algumas coisas vêm em livros mesmo, livros de teatros de ópera, em cronologias de ópera, né? Muitas dessas imagens, elas foram reunidas anteriormente pelo musicólogo Márcio Páscoa nas 2 cronologias que ele fez, Cronologia Lírica de Manaus, publicada no ano 2000, e Cronologia Lírica de Belém, editada pela Associação de Amigos do Teatro da Paz, já em 2 edições, 2006 e 2009. Então, esse é um conjunto principal que eu tenho trabalhado, é o conjunto iconográfico principal que eu tenho trabalhado, e às vezes eu também trabalho em parceria com ele, que enfim, né,
a autoridade na parte musicológica, propriamente dita, né? Ele também trabalha com iconografia e a gente sempre troca as informações a respeito, né? Ok. E a última pergunta da Diana Farias. Ela gostaria de saber como esses artistas estavam colocados na sociedade, mas no ponto de vista socioeconômico. Certo. Das informações que eu encontrei, Diana, eles eram, digamos assim, alguns deles eram, tinha uma, não quero dizer assim, classe média, mas seria mais ou menos isso, sabe? Não eram trabalhadores, né? Eu acho que isso é um ponto importante que a gente tem que colocar aqui, né? Trabalhavam no teatro musical, trabalhavam muito, né? Ou seja, se a gente pensar que naquela altura, no século XIX, início do século XX, a frequência dos espetáculos era dia sim, dia não. Então, os cantores, é claro que vinha muitas vezes duas equipes na mesma companhia lírica. Eles tinham um, uma companhia, um elenco principal, um elenco secundário, que eles iam mesclando para alternar as apresentações, né? Então, claro, sempre tinha aquele comprimário preparado, caso a pessoa ficasse doente. Na última hora, eles não iam cancelar o espetáculo estava vendido, né, por assinatura, a sociedade tinha comprado aquilo, ou seja, tinha que acontecer. Então, alguém tinha que saber tudo de cor, né? Estava ali preparado. Deu algum problema com o cantor, entrava o seu dopione ou o comprimário, né, pronto para substituir. Então, tinha essa característica, né? O profissional ele tinha que estar pronto e era um profissional de alto nível, porque até a característica que a gente vê na crítica, né, na crônica teatral, a nossa crônica teatral, a nossa crítica, em Belém também, eles eram muito exigentes, eles implicavam com coisas assim bobas, né? Por exemplo, a gente viu lá numa das narrativas que eu mostrei para vocês, o crítico implicando com o trejeito da boca do cantor, que ele não gostou, né? Ele achou que não ficou legal aquilo, então ele coloca na crítica. Então, esse é um detalhe que a gente vê o nível de exigência, né? Então, eram pessoas que viajavam, que tinham contato com outros espetáculos e exigiam alto nível, já que estava sendo investido nisso, né? E aquilo, eu penso assim, que era um trabalho mesmo, ou seja, cada dia sim, dia não, cantando uma ópera que poderia durar, enfim, 3, 4 horas, né? Toda noite. Ou seja, era dedicado só a isso. A gente ainda não tem uma noção do quanto eles recebiam, mas isso não era, por exemplo, o que se paga hoje, né? Deveria ser um pouco menos, mas mesmo assim eles guardavam e conseguiam viver com aquele dinheiro por um período, porque o artista desse período, ele vai onde tem o trabalho. Então, se tem um trabalho no Amazonas, ele vai para o Amazonas. Se agora vai ter um trabalho em São Luís, ele vai para São Luís. Ou seja, ele faz essa itinerância, né, indo atrás das oportunidades de trabalho. E, às vezes, quando não tem trabalho, eles vivem daquilo que ganharam, né? Então, nesse momento, ainda não é um momento, assim, de grandes, assim, aquele momento em que nós vamos ter cantores líricos, divos e divas riquíssimos, né, que gravaram muito e tudo mais, né, então ainda não é esse período, a gente tem pontualmente um ou outro que enfim, ganhou maior notoriedade, né, mas ainda se sabe pouco. Uma outra coisa também, do ponto de vista socioeconômico, que é interessante, todo cantor lírico, ele, em algum momento, ele vai ganhar a vida como docente, ele vai dar aulas, ou seja, ninguém se iludia com isso, de eu só estarei nos palcos, né? Vou só cantar e viver nos palcos. Isso não existia. Em algum momento da vida ele ia, ou ela, né, iam trabalhar como professores
de canto, professores de música, e às vezes quando conseguiam um emprego, às vezes até numa escola, era uma coisa muito honrosa na época, né, muito valorizada, e eu acho que era mais ou menos assim, né, em termos socioeconômicos. Aí ainda falta, acho que um estudo, a gente teria que voltar às fontes, certo? Para verificar a questão de cachês, questão de salário, isso tudo nem sempre é visível nas fontes de periódicos, por exemplo, teria que buscar outras fontes. Então, acho que é isso, né? Professora, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma ótima aula, uma senhora de uma aula. E em nome do programa do PPGLA, eu agradeço também. E acho que é isso, gente. Uma boa tarde a todos. Obrigada. Samara, só faz um lembrete sobre as atividades, né, que estamos desenvolvendo. E se todos tiverem acesso ao nosso Instagram, por favor, deem uma olhada lá. Está toda a programação de todas as atividades que o PPGLA vai estar executando nesse período de quarentena. A gente tem um ciclo de palestra com os alunos, tem o PPGLA online, que é o ciclo de palestra com os professores. Nós vamos ter a programação do Deja Vu também, que são os nossos alunos divulgando os trabalhos que já foram apresentados, além de atividades de relatos de experiência durante as pesquisas de algumas mestrandas que já tiveram acesso ao material da fonte do que está pesquisando. Ótimo, Samara. Semana que vem a gente tem a palestra nessa programação do PPGLA online, que ela envolve os docentes, né? Nós vamos ter a palestra do professor Alisson Leão. E aí, a cada semana, a gente vai estar também divulgando pontualmente nas redes sociais essa programação, né? E vocês já podem, ela já está totalmente divulgada também, as programações envolvem também as iniciativas dos discentes, que também estão bem interessantes, certo? Amanhã temos o ciclo de palestras iniciando com a palestra do Daniel Nunes dos Santos. Isso, o tema da palestra é o quixotismo como problema de leitura em Borges. Amanhã, às 15 horas, a mesma forma de inscrição como foi a de hoje, basta enviar o e-mail, tem todas as informações lá no post, e a gente aguarda vocês. Ok, gente, muito obrigada, então, uma boa tarde a todos e todas, até uma próxima.